foi dado revelações da parte de Deus. Então, quando Deus parou de falar diretamente aos homens, né, corrigindo o povo por meio de um homem inspirado, então ele continuava a falar por meio das Escrituras. Então, quando Deus não falava diretamente por meio de um profeta, é porque ele já tinha falado suficientemente durante 1000 anos da história de Israel por meio de muitos profetas. E todo aquele ensinamento estava condensado nas Escrituras, de modo que o próprio judeu do tempo de Jesus considerava as Escrituras hebraicas completas, perfeitas, acabadas, né? Então, o que é importante a gente pensar sobre isso? Também quando Deus, né, terminou o Novo Testamento com o apóstolo João escrevendo o Apocalipse, então depois do livro de Apocalipse, Deus parou de falar diretamente a um profeta, a um apóstolo, e continua a nos falar pelo conteúdo do Novo Testamento, né? Então, quando dissemos que não tem mais revelação direta da parte de Deus para um indivíduo, né? Então não estamos falando uma coisa nova. Quando dissemos que depois do livro de Apocalipse, então a revelação de Deus está perfeita e completa, e Deus continua a nos falar, mas apenas por meio das Escrituras, então não estamos falando uma coisa nova. Por quê? Porque Deus já tinha feito isso no passado, quando completou o Velho Testamento. Depois de Malaquias, por 400 anos, não houve mais revelações diretas da parte de Deus, mas os judeus tinham toda a revelação que eles precisavam até a época do cumprimento do Messias. Então hoje nós não temos mais revelações diretas da parte de Deus, mas nós temos todo o conteúdo que nós precisamos para ficar fiéis e salvos e crescendo em santidade por meio das Escrituras. Okay? E aí nós entramos um pouco nessa parte mais técnica da questão dos livros a mais, né, que foi perguntado na aula passada, né? Então o que acontece? Os livros chamados apócrifos do Velho Testamento, né? A palavra apócrifo significa coisa escondida ou não inspirada. O que ocorre? Os judeus, eles podiam ter esses livros em casa, como por exemplo 1º e 2º Macabeus, Judite, Baruque, Eclesiástico, né? Sabedoria e Tobias, né? Então são esses os livros apócrifos do Velho Testamento. São esses os livros que costuma-se dizer, né, que nas edições católicas da Bíblia tem livros a mais, né? Aí então os protestantes dizem, os católicos têm livros a mais, os católicos dizem, os protestantes têm livros a menos. Então, mas a grande verdade qual que é, né? A grande verdade é os livros chamados apócrifos, né, que são esses, o 1º e 2º Macabeus, Tobias, Baruque, Judite, Sabedoria e Eclesiástico, né? Esses livros, por que eles não eram aceitos? Primeiro a gente tem que perguntar, não eram aceitos por quem? Eles não eram aceitos pelos judeus na Palestina. Por que eles não eram aceitos pelos judeus na Palestina do tempo de Jesus? Porque, primeiro, eles eram escritos em grego. E as escrituras hebraicas foram escritas em hebraico e aramaico. Então, primeiro, né, a língua grega era praticamente uma língua que não tinha raiz nenhuma na história de Israel. Então, ele já considerava a língua pagã, né? E outra questão é a data desses livros, né? Todos eles foram escritos depois do profeta Malaquias, tá? O próprio historiador Flávio Joséfo, que conta a história dos judeus, ele disse que depois de Malaquias